Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, né? Mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. E essa é realmente uma grande oportunidade, né? De amanhecer, de estarmos encarnados, né? De ter um direcionamento, de poder estarmos aqui ouvindo o Evangelho, tentando entender o que está escrito na lei. Né, tentando entender os ensinamentos de Jesus, o que a doutrina vem trazer para a gente, de alento, de conforto, de direcionamento, né, para tantas aflições que a gente passa, tantos conflitos que muitas das vezes a gente deposita no outro e que na realidade a doutrina vem trazer para a gente que o grande conflito e o grande inimigo está dentro da gente mesmo, né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como a gente adulterou a lei do Pai, a lei de amor, a lei divina. E aí a gente está estudando o capítulo 23, intitulado Estranha Moral, né? Conforme a Rosane leu, hoje o estudo que a gente vai fazer é do item 9 ao item 12, não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse capítulo, né, o capítulo 23, Estranha Moral, é um capítulo que traz expressões utilizadas, né, por Jesus, aonde Mateus e Lucas, né, trazem essas narrativas e que nos causa, de uma certa forma, determinada estranheza, né? Porque se a gente observar os estudos anteriores, né, Jesus colocou quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar seu pai e sua mãe, seus filhos, para poder segui-lo, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? E hoje ele traz para a gente que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer, sim, a divisão. E aí a gente, antes de adentrar um pouco nesses itens, nesse capítulo, a gente vai um pouquinho voltar lá no capítulo 15, né, fora da caridade não há salvação, aonde Lucas trouxe para a gente, no capítulo 10, versículo de 25 a 37, o seguinte comentário: E eis que se levantou certo doutor da lei e disse, para o tentar, Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Então o convite que o Mestre está nos fazendo é como estamos lendo a lei. Como estamos interpretando esses ensinamentos que hoje nos chegam através da doutrina espírita, né? Os espíritos, Jesus veio nos mostrando, nos dando um direcionamento, ainda não conseguimos entender, e aí ele envia o Consolador, né? Os benfeitores, os espíritos vão conduzindo e vão nos esclarecendo através da doutrina espírita, através de Kardec, que volta lá o contexto trazido, né? Através de Mateus e através de Lucas, para nos fazer entender as expressões utilizadas por Jesus naquela época e que foi muitas das vezes mal interpretadas, não somente lá atrás, mas até mesmo no dia de hoje. Até mesmo hoje, nós estudando a doutrina espírita, quando abrimos esse capítulo aqui e começamos a ler, né, a gente precisa realmente de Kardec ali para fazer com que a gente possa interpretar melhor essa lei. E aí ele vem dizendo assim para a gente,
Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Que paz é essa? Né? Que espada é essa? O que a gente interpreta por paz, por espada? E Lucas ainda complementa: eu vim para lançar o fogo na terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado em um batismo. E quando me sinto desejoso do que isso aconteça, julgais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Está em Mateus, no capítulo 10, versículo de 34 a 36, e em Lucas, no capítulo 12, 49 a 53. E aí a gente vai refletir, né? Que paz é essa que o mestre falou? Como diz Kardec, a personificação da doçura e da bondade. Ele agora traz para a gente que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer uma divisão, o fogo, a separação, né? A espada. Como é que a gente está interpretando isso? De que forma a gente está fazendo essa leitura? E aí, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec também trouxe uma explicação quando Jesus foi chamado, né, pelas pessoas que estavam ao seu redor, dizendo que a mãe e os irmãos dele estavam no lado de fora. E Jesus nos trouxe ali uma belíssima lição quando ele olha para as pessoas, né, e pergunta: onde está a mãe dele e o pai? E as pessoas ainda ficam a olhar como? Né? Muitas vezes, na nossa visão, né, que filho ingrato. Mas Jesus dá uma belíssima lição quando olha para todas as pessoas e apresenta: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, trazendo a lição da humanidade, como nossa mãe, como os nossos irmãos. E Kardec diz ali: certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e com sua inalterável benevolência para com todos. A sua doutrina, ela tem como base fundamental a lei de amor e a lei de caridade. Ele não podia destruir o que de um lado ele estabelecia, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus ou foram mal reproduzidas, ou foram mal compreendidas, ou não lhe pertence. Nesse caso da paz aqui, que Jesus veio falar, muitas das vezes, Emmanuel até explica essa questão no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Como que a gente interpreta a paz? O que é a paz para a gente, né? A paz para a gente é a gente ter uma vida tranquila, né? A paz para a gente, na realidade, é vivermos na ociosidade. A paz para a gente é a gente poder se aposentar, ter um dinheiro no bolso para a gente fazer as viagens, né, que são os nossos sonhos, termos pessoas ao nosso lado para poder nos servir, né? Na realidade, é o descanso do corpo físico. Eu quero descansar. Essa é a paz. Tão mal interpretada, esquecendo que a paz é uma paz interior, que muitas das vezes a gente procura essa paz, né? E como diz Emmanuel, na realidade você procura o apodrecimento
na ociosidade, quando você começa a fugir do movimento que a vida te oferece. Quando eu entro no movimento que a vida me oferece, né, saindo de mim mesmo e indo até meu irmão, essa paz interior é a paz que Jesus, né, tanto fala no Evangelho. Não é a paz, né, que a gente tanto almeja do corpo físico, do descanso, dos bens materiais. A paz que ele traz aqui para a gente é a paz da consciência. É a paz dos conflitos internos que a gente traz, que a gente precisa vencer. Quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, que divisão é essa que ele está querendo nos alertar? Né? Os nossos velhos conceitos, né? Os nossos orgulho ainda tão impregnado dentro da nossa alma, tão ainda cheio, né, de egoísmo, de maledicências, esse olhar ainda que a gente não tem para o irmão de caminhada. Então, Kardec, no item 11, ele diz sim que essa expressão, não vim trazer a paz, mas a divisão, foi uma expressão realmente utilizada por Jesus. Outra questão também levantada aqui por Emmanuel, quando ele diz para a gente que quando ausentamos do movimento que a própria vida nos oferece, a gente acaba trazendo para a gente mesmo os grandes e maiores conflitos, que é aquele de você não saber conviver com o outro, você não saber conviver e não interpretar a lei como ela deveria ser interpretada, porque você acaba fugindo de você mesmo. É quando você começa a colocar no outro a culpa por tudo aquilo que te acontece. Então você começa a verificar, né, que os grandes problemas, eles não estão em você. Porque, na realidade, a gente vive fugindo, né? A gente foge da gente, culpando o outro. Tudo aquilo que a gente não quer ver na gente, a gente vê no outro. E ele continua dizendo aqui para a gente, toda ideia nova, forçosamente, recebe uma oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Ou seja, o que Jesus veio trazer para a gente? Né? Jesus veio trazer para a gente uma divisão moral. Né? Essa espada que ele se refere aqui é uma espada simbólica. Ou seja, ele veio trazer uma ideia nova, um conceito novo, né? Ele veio trazer para a gente, nos mostrar os grandes conflitos que haveriam dentro da família, né? A família consanguínea, a família que está ali do nosso lado, mas que muitas das vezes não respeita os nossos pensamentos, o nosso segmento, né? Muitas das vezes a família, ela está do nosso lado quando a gente compartilha com ela o que ela quer, né? O que ela pensa. Então, a doutrina de Jesus, os ensinamentos dele, quando ele prega essa divisão, ele veio trazer justamente para a gente uma espada simbólica que é um corte. Que corte é esse, né? A espada, ela corta, né? Sangra. Né? O fogo, ele queima, mas o fogo transforma. Então, quando ele traz essa mensagem dessa espada, desse fogo que queima, é a nossa luta interna para a nossa própria transformação. É preciso, sim, né, a gente está convivendo, a gente ter o contato com aqueles que nos rodeiam, sim, mas também disciplinar a partir do momento que a gente consegue entender o Evangelho. Então, essa guerra que se trata aqui, como interpretando, vamos dizer assim, ao pé da letra, seria uma guerra, essa divisão, né? O pai contra o filho contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Jesus não veio trazer essa guerra. Jesus veio simplesmente trazer para a gente uma divisão moral. Né? O que ele veio trazer aqui para a gente? Que a oposição que existiria e a oposição que existe hoje é justamente quando a gente começa a seguir o seu Evangelho. Quando a gente começa a seguir o Evangelho de Jesus, a gente começa a adquirir conhecimento. A gente vai entrando na doutrina, a gente começa a estudar,
as coisas vão clareando. Então, aquilo que se fazia parte do nosso cotidiano passa a se transformar em uma guerra. Porque eu já não penso mais como o outro pensa, né? Eu já não quero mais aquilo que eu fazia antes. Mas isso também não quer dizer que eu tenha que impor as minhas ideias, né? As minhas atitudes. Por quê? Porque cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora também do conhecimento chegar. Então, quando Jesus traz para a gente essa divisão, ele está trazendo para a gente que aquele que seguiu o seu evangelho vai ter, sim, né, que enfrentar grandes lutas, né? A oposição daqueles que rejeitam os seus ensinamentos, aqueles que não querem a transformação naquele exato momento, como aqueles que querem essa transformação. Na realidade, o que a gente precisa, né, buscar? A ideia trazida, né, por Jesus, os conceitos que ele trouxe dessa lei de amor, na realidade é que a gente possa olhar para a gente mesmo e verificar que as grandes transformações, que a espada que devemos utilizar não é para o outro, mas é para nós mesmos. A partir do momento que a gente utilizar essa espada, esse corte que a gente tem que fazer, que é o olhar para dentro da gente mesmo, né? Fazer essa ruptura de conceitos arcaicos, de conceitos antigos, e começarmos a verificar que a gente precisa mudar, né? Que já é chegado o momento da grande transformação, que o fogo ele queima, mas ele transforma. Olhar para mim vai doer, vai queimar, vai arder. Utilizar a espada simbólica contra mim mesma vai cortar, vai sangrar, mas o Evangelho de Jesus ele está aí, à nossa disposição. Os recursos que a espiritualidade nos envia são recursos salutares, são recursos de cura. O Mestre veio trazer para a gente, sim, uma paz, mas não uma paz de ociosidade, como a gente deseja, mas uma paz de transformação. Uma paz de uma vida melhor, de um direcionamento melhor, né? O que falta na gente é uma vontade, um desejo sincero de adentrar dentro da gente mesmo, né, e fazer essa ruptura de conceitos, essa ruptura de pensamentos, de atitudes ainda tão voltada ainda para o homem velho, né? Então, essa questão dessa separação que ele traz aqui para a gente, né, muitas das vezes a gente acha que seguir Jesus é impor os nossos pensamentos. Muitas das vezes a gente acha que seguir Jesus é colocar todas aquelas expressões utilizadas naquela época, interpretadas ao pé da letra. Odiar pai e mãe, afastar da família, já que não pensa de acordo conforme eu penso, eu que vou seguir meu caminho. E abandona lá, né? Jesus não quis dizer isso. O que Jesus quis mostrar para a gente é que a lei do Pai é uma lei de amor, é uma lei de misericórdia, e que ela chega para todos. Cada um vai interpretar a lei no seu momento, né, na sua hora. O que a gente precisa é caminhar, sim. Se hoje eu tenho um entendimento do Evangelho, né, hoje eu começo a entender que eu preciso me transformar moralmente. Hoje eu começo a entender que aquele familiar que está ao meu lado, de convivência difícil, ele está no momento dele. Eu também não posso estacionar, parar de viver, né, deixar de seguir os ensinamentos que hoje, né, eu consigo ver melhor, eu consigo interpretar melhor, em favor dele que parou naquele momento. Não, eu vou respeitar a condição dele, o momento dele, mas eu também preciso caminhar. E como eu vou caminhar? Disciplinando, respeitando, através dos meus exemplos, né, das minhas atitudes, do meu modo de pensar. Então, na realidade,
né? Jesus não traz para a gente no Evangelho um guerrear de palavras, de atitudes, mas um guerrear conosco mesmo, um olhar para dentro da gente mesmo, um olhar transformador, né? Uma ruptura, vamos dizer assim, com aqueles velhos conceitos de vícios, de maledicências, né? Aqueles conceitos ainda que a gente traz, né? Dos excessos, né? Do largar tudo para viver uma vida tranquila, né? Fugindo na realidade da gente mesmo e fugindo do conviver. Esse contato com o outro, esse contato com o familiar, esse contato com as pessoas é que vai fazer com que a minha dor ela passe, né? Porque quando eu saio de mim e socorro o outro, né? Eu esqueço um pouco a minha dor. E quando eu vou de encontro a esse outro, né, a medicação para a minha dor, ela chega. Então, eu fui lendo, tentando interpretar, é uma lição muito belíssima, né? Emmanuel também traz aqui comentários a respeito do Evangelho segundo Mateus, de Chico Xavier, e ele traz assim belíssimas lições a respeito dessa espada tão mal interpretada por nós mesmos, né? Essa paz tão ainda mal interpretada, porque a gente vive numa fuga, né? A gente quer, de qualquer forma, resolver as nossas questões internas, né? Sem olhar para elas. A gente, muitas vezes, chega na doutrina espírita, chega na casa espírita, querendo o imediatismo, né? Muitas das vezes a gente chega a reclamar, a falar, gente, mas eu estou tão assídua, né? Eu tomo passe, eu tomo água, eu estou indo frequentemente e parece que as coisas pioraram, né? Não, as coisas não pioraram, as coisas estão melhorando, porque a partir do momento que as dificuldades elas se apresentam, é sinal que já está na hora da gente, né, romper com aquele homem velho, sair daquela mesmice, da choradeira, das reclamações, utilizar essa espada e enfrentar os grandes desafios que a vida nos oferece. Emmanuel traz para a gente, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, numa lição intitulada Espada Simbólica, aonde ele diz o seguinte: buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Então, muitas vezes, o não olhar para a gente, né, o não querer realmente uma transformação, o não utilizar a espada que Jesus nos trouxe para nós mesmos, é uma fuga. É como ele mesmo aqui, em um trecho aqui, ele relata, o mestre trouxe uma luta regeneradora. Essa luta regeneradora, ela depende da gente. É uma bênção estarmos aqui na manhã de sexta-feira. É uma bênção a gente poder levantar e ter esse direcionamento. Embora, né, a gente tenha grandes conflitos, embora a gente enfrente, né, as dificuldades, é muito bom chegar em uma manhã e poder ouvir o Evangelho e poder pegar uma página e ler que a espada simbólica do conhecimento, ela está dentro da gente. E aí a gente vai entendendo o quê? Que tudo depende da gente, né? A felicidade, ela está em nossas mãos. O débito é nosso, né? A melhoria, a transformação, ela depende de mim. Os recursos estão disponíveis, né? Os benfeitores espirituais, eles estão como um imenso exército, está lá no Evangelho, no prefácio, à nossa disposição. Acontece que nós somos muito rebeldes, né? E a gente acha que a espiritualidade ela está à nossa disposição
para a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E aí a gente interpreta mal a lei. Está à nossa disposição oferecer os recursos, né? A gente pode, através da prece, a gente já viu, a gente pode pedir, a gente pode louvar, a gente pode agradecer, mas nem tudo nos convém. Então, a gente precisa fazer uma análise daquilo que realmente eu preciso, né? Qual é a transformação que realmente hoje eu estou precisando, né? Quais são realmente os verdadeiros conflitos que hoje eu enfrento? Como estão os meus pensamentos? O que eu tenho feito a cada dia que eu levanto, que eu saio, que eu ando, que eu caminho, que eu vou trabalhar, que eu chego na casa espírita? O que eu tenho feito, né, com o familiar, nos seus momentos, tanto de alegria como de tristeza? No meu caminhar pelas ruas, na oportunidade bendita de estar aqui, nesse corpo, né? Na oportunidade bendita que tem de eu estar enxergando, né? De eu ter o movimento dos meus braços, das minhas mãos, de eu ter um emprego. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito dos meus pensamentos? Né? Como eu tenho feito o meu plantio? Hoje eu estou colhendo, mas ao mesmo tempo eu estou plantando. O que eu tenho para colher lá na frente vai depender de hoje. Então, de que forma eu estou interpretando a lei divina? De que forma, né, eu interpreto essa mensagem do Mestre Jesus, que há 2017 anos está aí para a gente, e a gente até hoje não consegue ler. Né? Estamos aqui no esforço de entender essa lei de amor. Né? Mas será que esse esforço está sendo verdadeiro? Será que realmente aquilo que eu quero, ele tem um querer forte? Ele tem uma vontade? Tem uma lição que está no Reformador, que está intitulado Na Guerra Cristã. Ela diz assim, ó: quem abraça os princípios cristãos se converte em soldado daquele que nos diz: eu não venho trazer a paz, e sim a espada. Nessas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra em que nos achamos alistados para o serviço ativo. O campo belicoso, porém, permanece na intimidade de nós mesmos. A ação é contra nós, contra as comodidades do eu, contra a cristalização do nosso egoísmo multissecular. Nossas armas, por isso, na defensiva contra os inimigos, nós mesmos, gratuitos e naturais, que a nossa posição acordará, são, invariavelmente, aqui ele vem relatar as nossas armas: o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessante. Achamo-nos desse modo em luta, em uma luta áspera, na fortaleza do próprio coração, informados de que não é possível a movimentação do nosso trabalho fraternal sem inimigos em tarefa ativa, por expulsar os velhos sentimentos delituosos que se aninham em nossa alma sobre a capa respeitável da dignidade pessoal e a fim de incorporarmos à vida íntima os ensinamentos vivos do Mestre Salvador. E, notificados de que ele mesmo, por amar-nos e servir-nos, não conseguiu escapar ao extremo sacrifício, busquemos eleger a humildade perante o orgulho, o silêncio diante do mal, o serviço à frente do ataque e a serenidade ao lado da violência, por normas ideais de trabalho, no testemunho de reconhecimento ante a graça recebida para alcançarmos valorosamente a vitória real na estrada sublime da cruz em plena ascensão para a vida maior. Então, a guerra, a espada, essa divisão, ela é interna.
É a luta conosco mesmo. Recursos nós temos. A gente precisa, né, ter força de vontade, ter coragem para adentrar nós mesmos, né, e partir para essa transformação. O Evangelho, ele está aqui, à nossa disposição. Os benfeitores, eles querem nos ajudar. Então, que a gente possa ter essa força, ter essa coragem, principalmente essa determinação, essa vontade, né, de olhar para nós mesmos e começarmos, né, a guerrear contra o nosso orgulho, contra a nossa inveja, contra a fofoca, e pegar essa arma da compreensão, do amor, da paciência e, acima de tudo, do Evangelho de Jesus, e colocarmos, né, no nosso dia a dia, a fim de que a gente possa vivermos dias melhores e alcançar, assim, né, a tão almejada paz de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar.